Eu separei aqui sobre o que é convivência, né? Eu até esqueci de passar essa informação para a mídia. O que é convivência? Convivência é a ação de viver com outras pessoas, partilhando o mesmo espaço, tempo e experiências de forma harmônica e respeitosa. Uma boa convivência é quando nós ocupamos o mesmo espaço e também o mesmo tempo, tá? E de uma forma harmoniosa e respeitosa. E aí eu queria falar sobre isso porque eu acho que é muito importante para nós como igreja, nós cultivarmos e pensarmos a respeito da nossa convivência. Como é que nós convivemos com as pessoas e por que muitas vezes a gente não vive bem, a gente às vezes, existem algumas picuinhas, existem alguns probleminhas, né, que acabam sempre trazendo uma certa tristeza. E aí o que a gente pode ver é que essa família, a família de Noé, eles foram uma família preparada por Deus para que eles pudessem embarcar e ali pudesse ser um escape, porque a arca foi um escape, foi um livramento para a vida dessa família. E tudo nos leva a crer de que Deus abençoou porque eles estavam debaixo de uma liderança. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui para nós, como igreja, é que em todos os lugares, em todos os ambientes, nós temos que ter um líder, temos que ter uma pessoa responsável. E quando nós temos uma pessoa responsável, essa pessoa, é lógico que nós estamos falando aqui de que é alguém que é colocado por Deus para guiar, seja você um pai de família, seja você uma mãe de família, você é uma pessoa que tem liderança, que Deus te deu essa liderança. Então é muito importante a gente, por exemplo, na igreja, vamos dizer assim, na igreja nós temos uma convivência, tá? Nós estamos aqui nos dias de culto, fora os dias de culto, nós nos encontramos, nós sentimos muita alegria pelo fato de nós nos encontrarmos, de nós trabalharmos juntos, mas a igreja, ela tem uma pessoa que Deus passa a responsabilidade de liderança ao pastor, e o pastor ele passa a ser o responsável pelo rebanho, pela igreja de Deus. Então é importante assim que também o pastor ele exerça a sua função com responsabilidade, e também que as pessoas que fazem parte, os membros, eles entendam isso, de que precisamos todos estar debaixo de uma liderança, para que o convívio ele seja uma bênção. Primeiro, que eu gostaria de destacar aqui, é de que esta família, a família de Noé, a família de Noé, eles estavam debaixo de um mesmo propósito. Eles entenderam que o que Deus ia fazer era um juízo. Deus ia acabar com o ser humano, Deus ia acabar com os animais, Deus ia fazer uma renovação vamos dizer assim, na população mundial, exterminando todo mundo e preservando
uma família e também esses animais, para que ele pudesse assim recomeçar dentro do propósito dele. Mas nós entendemos, irmãos, que o dilúvio não foi apenas uma chuva de 40 dias e 40 noites, como a gente às vezes vê, como aconteceu, né, recentemente em Petrópolis. Aí os irmãos vejam que caiu 200 milímetros, né? 200 milímetros é como se tivesse caindo por minuto 200 baldes de 200 litros por segundo num mesmo lugar. Então, todos nós vimos que Petrópolis, há poucos anos atrás, houve uma catástrofe grande. Agora, os irmãos imaginem bem que o dilúvio não foi o que aconteceu ali. Para a gente já foi um desastre. A gente vê as pessoas sucumbindo, ônibus sumindo dentro da poça d'água, né? Assim, dentro de numa situação dessa. Mas, irmãos, o dilúvio foi o juízo de Deus. Deus estava irado, Deus estava chateado, Deus estava aborrecido, e Ele aplicou o juízo, terminando com água. E foi vamos dizer assim, um juízo de Deus, destruição mesmo, com água. E houve, assim, a gente não tem aqui o tempo para a gente abordar algumas pesquisas, como que alguns geólogos, o que eles dizem, as influências que aconteceram no próprio planeta Terra por conta do dilúvio. Então, o dilúvio foi de fato uma ação de Deus, de uma forma de Deus está irado, Deus está estabelecendo um juízo, e vamos dizer assim, e Deus destruiu com a água. E agora, irmãos, a gente, numa outra oportunidade, nós vamos ler que a próxima vez que Deus destruir novamente, não vai ser mais com água, vai ser com fogo. E é o que diz a palavra de Deus. Apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. E aí, o que eu quero dizer, o que nós queremos dizer aqui, é que aquela família, eles entenderam isso, que eles estavam dentro de um plano e propósito de Deus, e que eles tinham que se submeter a uma liderança. E quem era o líder dessa população? Era o próprio Noé. E eu acredito, irmãos, que Noé, como homem de Deus, eu até acredito que quando Deus chamou Noé para fazer a arca, ele ainda não tinha nem os seus filhos. Os seus filhos ainda, quando Noé estava construindo a arca, os seus filhos eram jovens na concepção da idade daquela época, né? Porque os irmãos podem ver que eles entraram eles, suas esposas e seus filhos. Não, eles ainda não tinham filhos. A gente pode até dizer assim que eles eram recém-casados. Eles eram casados, mas eles não eram casados há muito tempo, há muitos anos. Eles eram jovens. Quando Noé ele entra na arca, ou quando Deus fala para ele construir a arca, aí foi quando ele teve seus filhos com 500 anos. E quando ele entra na arca, ele está com 600 anos, quando acontece o dilúvio. Então os filhos dele nasceram nesse período, dos 500 entre 600. Certamente os filhos deles ajudaram ele a fazer a arca. Mas, irmãos, o que nós entendemos é de que Noé, ele foi um homem escolhido por Deus, ele era temente a Deus, ele sabia exatamente aquilo que Deus contava com ele. Então ele escolheu a sua esposa,
vamos dizer assim, né, de que ele escolheu, namorou, casou com uma mulher que também creu na mesma promessa. Estavam dentro do mesmo propósito. Então, tanto Noé como a sua esposa, e certamente eles como casal, eles adestraram, ensinaram, discipularam seus filhos a temer a Deus também. E eles também, esses filhos que temiam a Deus, eles foram também se casar com mulheres que temiam a Deus. Se os irmãos olharem a genealogia, os irmãos vão ver de que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, ou seja, os filhos de Deus, ali era da semente de Sete, e casou com os filhos da semente de Caim. Houve uma mistura, e aí Deus ficou indignado, chateado. A gente até falar que Deus ficou chateado, indignado, eu não tenho nem expressão, porque o texto que Moisés ele vai utilizar, ele vai dizer de que Deus se arrependeu. A força da palavra com que Moisés ele vai descrever isso é de uma indignação, de uma ira. A gente não conhece Deus irado, mas aqui ele estava irado. Ele queria acabar com a população. E aí a gente entende de que Noé, ele crer no propósito daquilo que Deus queria. Ele prepara a sua esposa para também entrar na arca, crendo no Senhor. Tem os seus filhos que também criam no Senhor, e suas noras também que criam no Senhor. E essa família foi preservada, porque eles temiam ao Senhor. Então a gente chega a uma conclusão de que na convivência é muito importante quando nós entendemos o propósito pelo qual nós estamos ali. É a mesma coisa dentro da tua casa. Dentro da tua casa, dentro da nossa casa, por exemplo, é quando nós vamos economizar alguma coisa e precisamos economizar. E aí a gente pega a nossa conta de luz, né, e a gente vê, a conta de luz está muito alta. Nós temos que economizar. Aí como é que se economiza? Quando você sair do quarto tem que apagar a luz. Não pode deixar a luz acesa. Se você saiu do banheiro, tem que apagar a luz. Não é assim que a gente faz. E aí, todo mundo tem que estar dentro do mesmo propósito. Porque se um apaga a luz e o outro não apaga, nós não alcançamos a nossa meta. Então nós precisamos de estar envolvidos dentro de um mesmo propósito. E eu estou trazendo isso para a nossa realidade, daquilo que nós queremos economizar, né? O que é o propósito? Vamos falar assim de finanças. A gente está gastando demais, então vamos ter que poupar. Os irmãos já viram que, eu não sei se acontece na casa dos irmãos, mas a gente às vezes vai na feira e compra coisa demais, né? Aí a gente não se dá conta daquilo que às vezes estraga. Quando a gente se estraga, vamos dizer assim, a dúzia da banana está R$10, um exemplo, tá? Estragou 3 bananas, nós jogamos fora R$3, mais ou menos R$3, né? Não que a dúzia fosse R$12, mas vamos fazer uma média, mais ou menos aí uns R$2 e pouco, a gente joga fora. A gente comprou laranja, se a gente não chupa todas as laranjas, aquilo que estraga, joga-se fora, é dinheiro que a gente está jogando fora. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, numa casa, o que adianta? Às vezes o chefe da casa, o dono da casa, ele vem e ele traz o salário, né? E aí ele traz o salário dele para a família. Aí tem a esposa, vamos colocar assim no modo mais prático, a esposa geralmente é que fica durante o dia em casa, né? Mas aí, que a esposa
como que a esposa ela vai atuar para que haja uma cooperação? Ela também fazendo essa economia, ela administrando, para quê? Para que a família alcance, para que a família consiga o sucesso daquilo que quer. Não é isso? A gente quando casa ou quando a gente tem filhos, a gente pensa, nossos filhos, nós queremos colocar no colégio tal, ou nós queremos que nossos filhos, eles estudem isso, que eles estudem aquilo. O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar os melhores colégios para os nossos filhos, nós vamos procurar incentivar, a família toda trabalhando dentro de um projeto, para que a família ela progrida, para que a família tenha sucesso. Isso conta com todo mundo, né? É o irmão, às vezes mais velho, que ele vai ser o exemplo para os demais, né? Na minha casa, a gente tinha a Sandra, que era a mais velha. A Sandra, para a gente, ela era a mais inteligente que tinha, assim, das pessoas que a gente conhecia. Era a Sandra, porque foi ela que me ensinou a escrever. Quando eu entrei na escola, eu já sabia escrever meu nome, porque é a Sandra que me ensinou. E ela tem, né, uma memória muito boa, muito inteligente. Então, os irmãos também, eles vão cooperando. Muitas coisas que meus pais não me passaram, mas que outros irmãos me passaram. E aí, todo mundo coopera, todo mundo trabalha, quando nós estamos compartilhando do mesmo propósito. Nós aqui na igreja, trazendo para a igreja, nós estamos falando de que a Nova Holanda, ela é de Jesus. Nós queremos ganhar a Nova Holanda para Jesus. E os irmãos podem entender isso, de que é um trabalho que o pastor não pode pensar que ele sozinho ele vai conseguir fazer essa obra. Não, essa obra Deus está contando com cada um de nós. Você também é importante nesse propósito. E aí, o que você pode cooperar? De que forma que você pode trabalhar para que a gente possa alcançar esse objetivo? Você pode estar orando, pedindo a Deus: Senhor, abençoa a Nova Holanda, Senhor, salva a Nova Holanda, Senhor, faz a tua obra na Nova Holanda. Você pode começar a orar, você pode começar a evangelizar, você pode fazer um convite às pessoas. Igual agora, domingo que vem, nós vamos ter o culto da família. E o que é importante? É importante que cada um da igreja convide uma família. Você quer ganhar uma alma para Jesus? Você, às vezes, eu não sei como ganhar alma para Jesus, mas você convidar uma pessoa, você trazer à igreja, essa pessoa, ela se converte, você ganhou essa alma para Jesus. Você se esforçou, você trabalhou, todos nós trabalhando. E isso é nós compartilharmos do mesmo propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa meta? O que nós queremos alcançar? É isso. Então, cada um participando para receber essa bênção. Foco no objetivo. Unam a família em torno de metas comuns. A família de Noé, eles tinham um foco, eles tinham uma meta. Os irmãos imaginam bem que Noé, eles sabiam que eles iam conviver, e eles não sabiam o tempo que eles iam gastar. Você estaria disposto a ficar dentro de um compartimento, junto com os animais ali defecando, os animais urrando, o cachorro latindo, o bode fazendo mé, o outro não, e cada um fazendo aquele barulho, e todo mundo dentro da arca? Será se aquela família ali estava, meu Deus, eu não sei aonde que eu vou parar? Não, eles estavam unidos. Foco no seu objetivo. Deus está aqui conosco, Deus está trabalhando, Deus está nos abençoando, Deus está nos salvando, Deus está nos livrando, e nós somos abençoados. Isso é essa família. Unidade na crise.
quando todos olham para a mesma direção, as picuinhas diárias perdem a força. Quando nós vemos o propósito maior, a gente precisa de estar vendo coisas grandes acontecer na nossa família, na sua família, e todos precisam se unir, em vez de enfraquecer a corrente, em vez de esmurecimento, você se unir para que você possa alcançar e ser abençoado por Deus. Algo tão importante na vida da família é a obediência e respeito às regras. Obediência e respeito às regras. Nós, como somos na nossa casa, irmãos, também nós precisamos de estabelecer regras claras daquilo que a gente quer, né? Acontece muito dentro da nossa casa, às vezes por questão de esquecimento, né? E são pequenas coisas que às vezes trazem um certo estresse dentro da família, porque nós todos precisamos de haver essa cooperação. Noé, ele foi obediente. Deus falou para ele assim: olha, Noé, você vai ter que fazer a arca. E olha que coisa maravilhosa, irmãos, porque Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que planeja as coisas. Ele não simplesmente não falou assim: Noé, faz uma arca aí, porque eu vou mandar um juízo sobre a terra, e você faça alguma coisa grande, porque tem que caber os animais dentro, porque eu vou fazer juízo. Não, Deus falou assim: Noé, olha, você vai fazer uma arca, 150 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Você vai fazer essa embarcação e você vai fazer 3 compartimentos, 3 andares. Você vai dividir. E aí, irmãos, eu pergunto aos irmãos: será se Noé fez diferente? Eu não acredito que Noé fez diferente. Se fizesse diferente, não ia dar certo. Irmãos, tudo que nós fazemos diferente daquilo que Deus ele manda, não dá certo. Dá certo na nossa vida quando a gente obedece a Deus, quando a gente faz aquilo que Deus está dizendo para nós fazermos. Então, Noé, ele faz exatamente como que Deus havia falado para ele fazer. E assim também na nossa vida, nós não podemos fazer as coisas que dá na nossa cabeça. A gente não pode fazer aquilo que a gente está sentindo. A gente tem que fazer aquilo que o Senhor nos orienta através da sua palavra. E Deus fala eu posso ler aqui com os irmãos, Gênesis 6,15. Vamos ver se a gente consegue ler aqui. E desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Irmãos, naquela época não existia a medida de metro. Então o que é côvado? Côvado é quando você pega aqui no teu cotovelo, é da ponta do teu cotovelo até a ponta do dedo médio. Então, o côvado, ele varia pelo tamanho das pessoas, né? Então, o côvado era medido assim, a pessoa ia medindo, né? Vamos dizer aqui que esse púlpito aqui tem um côvado, aí a gente vai medir mais um pedaço. Então, era mais ou menos assim, era essa medida. E aí Deus falou para Noé fazer com essas medidas. E aí Noé obedeceu. Noé fez exatamente como Deus havia lhe ordenado. E é importante a gente saber disso, de que Noé, ele era obediente. Outra coisa depois que a gente vai ver, é que Deus, Gênesis 6, 21 e 22, olha só também, que Noé, ele era uma pessoa organizada,
Eu falei aqui da gente às vezes ir na feira e a gente comprar coisa demais, ou a gente às vezes compra de menos porque nos falta dinheiro, né? Às vezes a gente vai no mercado e não compra exatamente aquilo que a gente precisa, mas muitas vezes a gente não dá conta de fazer as coisas que é com, vamos dizer, com planejamento. Eu estava comprando lá para casa, depois a Raquel até comprou um filtro de metal, né? Que a gente não precisa ficar comprando. Aí eu estava comprando 103, né? Que é um pouquinho maior, né? Aí eu botava o pó e eu vi, gente, eu estou jogando muito café fora, né? E a gente fazia muito café e depois jogava café fora. Irmãos, quando a gente está jogando alguma coisa fora, a gente está jogando fora o dinheiro. Eu não estou aqui, irmãos, querendo pregar e ensinar para os irmãos usura, e nem a gente mas a gente tem que saber que Deus, Ele ama o planejamento, Deus é organizado. Agora olha só, como é que Noé, ele saberia preparar comida, tanto para as 8 pessoas que iam ficar na embarcação, como os animais? Ele tinha que ser uma pessoa organizada. Ele teria que saber, se a gente ficar aqui nessa arca, se a gente ficar 1 ano, se a gente ficar 2 anos, vamos fazer aqui uma meta do que nós vamos precisar nos alimentar. E aí eu posso garantir para os irmãos que Noé e sua família, eles ficaram mais ou menos 370 dias. Eles ficaram mais de 1 ano dentro da arca, juntos e se alimentando, todo mundo se alimentando. Se você ler, depois eu vou separar ali, porque eu vou mostrar aos irmãos quando ele entra e quando já está saindo. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. E a eles aqui, assim, o 22. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Irmãos, Noé, ele foi obediente. A bênção na nossa vida está quando nós obedecemos. E também a sua família seguiu as suas orientações, e aquela família também estava abençoada, porque eles estavam debaixo de uma obediência. Então, quando nós estamos debaixo de uma obediência, nós somos abençoados. Eu só vou ler um texto aqui com os irmãos para a gente encerrar, porque o assunto é bom, né? Mas a gente tem que parar, hein? E a gente continua na próxima quarta-feira. Gênesis 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, ali, né? Gênesis 7, 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Aqui, quando ele estava com 600 anos, começou o dilúvio. Agora vamos ler Gênesis 8, versículo 13. 8, 13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, eis que a face da terra estava enxuta. Agora ele está aqui, 601, já havia passado 1 ano. 1 ano eles estavam juntos, dentro da arca. Então por isso que eu trouxe para nós pensarmos sobre a convivência, a importância da nossa convivência. Como que nós podemos estar dentro de uma arca e de nós podermos viver numa boa convivência, quando nós seguimos as orientações daquilo que Deus manda nós fazermos. Filhos, obedeçam os vossos pais. Dentro de uma casa, os filhos, eles devem obedecer. Para quê? Para que a bênção de Deus esteja dentro dessa casa.
Então, dentro da nossa casa tem que haver uma ordem, tem que haver uma organização. Irmãos, nós estamos vivendo numa época em que a igreja está se mundanizando. O que é a igreja se mundanizar? É a gente achar que as coisas que Deus implanta, as coisas que Deus ensina, é como se fosse retrógrada, é como se fosse antiquado. Esse negócio de obedecer pai, obedecer autoridade. Não, porque o mundo quer anarquia, o mundo não quer governo, o mundo não quer organização. Agora Deus nos chamou para viver dentro de um projeto daquilo que é de Deus para a nossa vida. Então nós temos que buscar a palavra de Deus, a santidade de Deus para a nossa vida, para nós podermos desfrutar daquilo que Deus tem para mim e para você. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra seja aplicada no nosso coração.